Olá, ótima noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Cara a Cara com o Cliente, o seu programa semanal sobre vendas e atendimento ao cliente, sempre aqui de forma simultânea pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram, toda terça-feira às 21h30. Se você nunca esteve aqui, está chegando agora, não deve estar entendendo nada do porquê que eu começo a live falando desesperado, mesmo antes das pessoas entrarem. É porque quem está assistindo no gravado fica muito chato ficar esperando as pessoas entrarem na live para depois o assunto começar. Então eu já começo falando mesmo. Então se você que está aqui ao vivo chegou um pouquinho atrasado, fique tranquilo, depois você pode voltar lá e assistir o comecinho da live. Mas estamos começando agora, não vai haver necessidade. Então se você não esteve aqui antes, se você nunca assistiu uma live minha, eu só quero te lembrar, ou melhor, quero te avisar que todas as lives ficam gravadas no meu canal do YouTube, na minha página do Facebook e também no IGTV do Instagram. Então se você tiver interesse, se você tiver curiosidade de saber os assuntos anteriores, saber os temas que nós falamos aqui nas outras semanas, hoje é o 21º programa Cara a Cara com o Cliente, então tivemos aí 20 semanas antes dessa. Se você tiver curiosidade, tiver interesse, depois é só buscar no meu canal do YouTube, na minha página no Facebook ou então aqui no IGTV do Instagram, tá certo? Então o nosso tema de hoje são os novos comportamentos do consumidor. Então, os novos comportamentos do consumidor. Nosso tema muito interessante, muito importante para quem atua no varejo, para quem trabalha com vendas, para quem está ali cara a cara com o cliente todos os dias e precisa entender como agir com esse consumidor, como atuar hoje no mercado, como preparar a equipe, como ser um vendedor nesse momento tão diferente que nós estamos vivendo hoje. Então vamos falar sobre o comportamento daquele que coloca dinheiro na sua empresa, que coloca dinheiro no seu caixa, que coloca dinheiro no seu bolso, que é o seu cliente, que é o consumidor. Então, os novos comportamentos do consumidor. Meu objetivo aqui é te ajudar a aprimorar o seu trabalho com vendas e alcançar melhores e maiores resultados. Então, se esse assunto interessa para você, fica comigo até o final. E se você conhece, se você tem contato com pessoas que você acredita que precisam desse conteúdo, esse conteúdo possa contribuir para que o trabalho delas possa ser melhor, para que a empresa possa ter melhores resultados, encaminhe o link dessa live ou então desse vídeo se você estiver assistindo gravado. Esteja você no Facebook, no YouTube ou então no Instagram. Recomende esse vídeo para outras pessoas, para que a gente possa levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Tudo bem? Então fica comigo aqui até o final, que vai ser muito interessante. Vamos falar então sobre os novos comportamentos do consumidor. Vamos entrando logo no nosso tema de hoje. Vamos falar então um pouquinho sobre qual é o problema que nos traz aqui hoje. Por que é que nós vamos falar desse assunto? Só quero relembrar um pouquinho uma frase que eu citei na live da semana passada, que vai servir muito de abertura para esse nosso tema de hoje, para essa nossa live de hoje. Né? Daqui a pouquinho eu entro na frase, quero só contextualizar isso primeiro para você. Os consumidores, eles já não se comportam mais como eles se comportavam antes, não é mesmo? Eles já não escolhem mais como eles escolhiam antes. Eles já não decidem mais da mesma forma como decidiam antes. E já não compram como compravam antes. Como eu disse também na live passada, as nossas promoções já não têm mais o mesmo impacto, já não têm o mesmo alcance. A concorrência já copia ou então transforma aquilo que a gente faz e essa vira uma briga diária, uma briga semanal. Nossa publicidade também não tem mais o impacto que tinha antes. Então é preciso buscar novas formas de atuação. Aí sim quero trazer para você a frase que eu citei semana passada, que vai servir como uma luva para a gente começar esse nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje. A frase é a seguinte: tudo o que aprendemos no passado fica obsoleto cada vez mais rápido e tudo o que estamos acostumados a fazer tende a não dar os mesmos resultados. E eu costumo dizer que se você fizer da mesma forma como fazia antes, você tende a ter resultados menores, resultados piores do que tinha antes e não os mesmos. Porque se o mercado muda, se o concorrente muda, se o seu cliente muda, muito provavelmente seus resultados não sejam os mesmos se fizer a mesma coisa. Então, é preciso a gente estar sempre com isso em mente, que não adianta a gente se calçar no que a gente sempre fez, a gente se calçar na experiência que já tem, se calçar no aprendizado que já teve, se não estiver disposto a reaprender, se não estiver disposto a aprender com o que está acontecendo hoje, aprender com os nossos erros, aprender com os nossos acertos, aprender com o próprio consumidor. É por isso que nós estamos aqui toda terça-feira, falando sobre vendas, falando sobre atendimento ao cliente, porque o consumidor mudou, o concorrente mudou, o mercado está cada vez mais competitivo, mas só uma coisa não mudou. A necessidade que nós temos
de vender. A necessidade que a sua empresa, que a minha empresa tem de vender para poder manter a sua estrutura, para poder manter a sua equipe, para poder prosperar, para poder continuar investindo, poder continuar contratando, poder continuar realizando coisas e contribuindo com a comunidade. Então, isso foi a única coisa que não mudou, a necessidade de vender. Então, você precisa, como eu disse, reaprender, se adaptar, se transformar o tempo todo. E aí eu vou relembrar uma frase que eu tenho citado aqui, que é atribuída é atribuída a Charles Darwin, mas não tenho certeza se realmente ele disse isso um dia, mas faz todo sentido. Que não é o mais forte que sobrevive e nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E para complementar isso, tem uma outra frase que é de um escritor futurista americano chamado Alvin Toffler, que diz que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Faz todo sentido com aquilo que nós viemos trazer aqui hoje. Vamos falar sobre os novos comportamentos. A gente está no mercado há bastante tempo, acredita que já sabe como fazer, acredita que já sabe como atender e muitas vezes para de perceber, deixa de prestar atenção nos novos hábitos, nos novos comportamentos, na maneira diferente do consumidor se relacionar com você, com a sua empresa, com o seu concorrente, com o mercado, com a sociedade, enfim, a maneira dele agir no dia a dia. Então, antes de nós falarmos especificamente sobre os novos comportamentos do consumidor, é preciso entender uma coisa. É preciso entender o que influencia o comportamento de compra das pessoas. O que será? O que será que influencia o comportamento de compra das pessoas? Vamos analisar o seguinte: tudo o que nós fazemos, eu, você, nossos clientes, nossos consumidores, todas as pessoas, tudo o que nós fazemos e como nós fazemos sofre influência de uma série de coisas, de uma série de fatores. Fatores pessoais, fatores culturais, fatores sociais, fatores psicológicos, coisas, por exemplo, como valores familiares e sociais, que podem variar de mim para você, para o seu cliente, para cada um dos seus clientes. O meio em que a gente vive, né? Os amigos, a família, as pessoas do trabalho, pessoas que nos influenciam e que se tornam referências para nós no dia a dia. Pessoas que trazem referências das coisas, referências daquilo que eles compraram, de experiências que tiveram, atendimentos que tiveram em alguma empresa. Nós somos clientes também, em diversas empresas, já citei isso aqui outras vezes. Pense bem nas experiências que você já teve como cliente, nas diversas empresas em que você já foi. Pense bem nas experiências que foram relatadas para você por seus amigos, por seus parentes, por seus colegas de trabalho. Assim ocorre com os nossos clientes também. Eles são influenciados pelo meio em que eles vivem, pela família, pelos amigos, pelos colegas. Pessoas que trazem informação dizendo: olha, eu fui até a loja X e fui tão mal atendido, nunca mais eu volto lá. Ou eu fui à loja Y, nossa, é tão diferente a forma deles atenderem lá, cara, é sensacional. Eu fui à loja Z, poxa, o pessoalzinho lá é meio estranho, mas os produtos lá são bacanas, e assim por diante. Então, a gente é influenciado pelo meio em que a gente vive, e assim também são os nossos clientes, são influenciados pelo meio. A formação cultural e acadêmica também nos influencia, também influencia as nossas decisões, influencia a nossa percepção a respeito de todas as coisas, especialmente também a respeito das compras que a gente faz e das compras que os nossos clientes fazem. Ótima noite, Cassião! Seja muito bem-vindo, como sempre, um grande abraço para você, sempre passando por aqui para deixar aí o seu boa noite. Um grande abraço, meu amigo. Então, estamos voltando aqui. Os fatores que influenciam as nossas decisões no dia a dia e que, no caso dos nossos clientes, também influenciam. A personalidade de cada pessoa influencia. O perfil psicológico, então, individual das pessoas influencia na percepção que a gente tem das coisas, influencia nas expectativas que nós criamos sobre as coisas, influencia, então, nas nossas decisões, incluindo as decisões de compras. Recursos disponíveis também influenciam, recursos aí no caso de tempo, recurso de dinheiro, recurso de conhecimento, também influencia nas nossas decisões e percepções. O que mais que influencia aqui as nossas necessidades pessoais,
necessidade de autorrealização, necessidade de autoestima, necessidade, de repente, de status, necessidade de segurança, necessidade de preenchimento, de pertencimento, na verdade, de um grupo, necessidades básicas como alimentação, como moradia. Tudo isso influencia a nossa percepção, influencia as nossas decisões no dia a dia e influencia os seus clientes, os meus clientes também. Então tudo isso no dia a dia vai fazendo compor uma percepção sobre a sua empresa, uma percepção sobre o produto, uma percepção sobre o serviço e aí então vai definindo as decisões de compra dos nossos clientes. Somando tudo isso às experiências pessoais, o momento ou o estágio de vida. Uma pessoa que é mais jovem, que é solteira, que não tem filhos, tem uma maneira de enxergar a vida, de enxergar o mundo, de enxergar os produtos e serviços diferente de uma pessoa de um pouco mais idade, já casada, com filhos, com uma outra realidade de trabalho. Tudo vai fazendo com que a gente mude a percepção. A cultura onde a gente está inserido, o lugar onde a gente vive, tudo vai fazendo influenciar, modificar a nossa percepção e aí então as nossas decisões. Os comportamentos mudam porque o cenário muda, as condições mudam, as necessidades mudam e, é claro, os nossos interesses também mudam. Então é óbvio que a percepção vai mudar e as decisões também. Agora, quais são os principais fatores que têm provocado essas mudanças do nosso consumidor, então? Porque isso tudo que eu estava falando para você não é de hoje. Isso sempre foi assim. O nosso meio influencia, a cultura influencia, tudo isso que eu falei para você agora há pouco, não vou repetir, tudo isso nos influencia no dia a dia. Mas sempre foi assim. Então o que será que está acontecendo hoje que está fazendo com que o consumidor esteja tão diferente? Quais são os principais fatores que têm provocado as mudanças do comportamento do nosso consumidor? Vou relacionar algumas coisas aqui para você. É claro que algumas coisas têm mais peso, outras menos peso, outras já estão acontecendo há muito tempo, outras são mais recentes, mas para a gente contextualizar e entender o que é que está acontecendo com o consumidor e por que é que a gente tem que adaptar, a gente tem que transformar a maneira como a gente trabalha, a gente age no dia a dia. Vou citar algo para você aqui, olha, crescimento urbano. O que eu quero citar com crescimento urbano, isso não é de hoje, né? Mas é cada vez mais intenso. Concentração populacional. Pense comigo. Concentração populacional, trânsito cada vez mais inchado, cada vez mais truncado, cada vez mais difícil, principalmente nas grandes capitais, nas grandes metrópoles. Segurança vai ficando cada vez mais comprometido quando você tem mais gente. Compromete questão financeira, compromete uma série de coisas, então a situação de segurança também vai comprometendo. Vai guardando essa informação aí, daqui a pouco a gente junta tudo. Outro fator importantíssimo, avanço tecnológico. Se a gente olhar para algumas décadas atrás e começar a comparar, começar a observar a velocidade com que as coisas estão mudando, é só olhar, por exemplo, para a época dos nossos pais, para a nossa geração e para essa geração de agora, que já não é mais a nossa. Compare o avanço tecnológico do pós-Segunda Guerra com meados do ano 2000 e agora, por exemplo. Saltamos no tempo algumas décadas. Compare o avanço tecnológico que a gente teve em algumas décadas, compare isso com o que a gente tinha aí, sei lá, 500 anos atrás. Observe o ritmo como era antes e o ritmo como é hoje. Extremamente diferente. Fala, mas espera aí, eu não vivi 500 anos atrás, então não faz diferença para mim como era. Tudo bem, vamos concentrar aqui 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Gente, eu vou dar um exemplo aqui que talvez, talvez não, né? Vai deixar claro aqui a minha idade, mas eu me formei na faculdade praticamente sem usar a internet. Me formei na faculdade em 99 praticamente sem usar a internet. Não era confiável. As informações que nós buscávamos na internet não eram confiáveis, não podiam ser referenciadas nos trabalhos. E assim também era no dia a dia das pessoas. Então, olha só, em questão aí de pouco mais de 20 anos, a velocidade das mudanças. Junta esses dois fatores aí, crescimento urbano, avanço tecnológico. Vamos falar um pouquinho de globalização, que já não é de hoje, mas está avançando cada vez mais.
Quando a gente fala de globalização hoje, já não estou falando só de abertura de mercado. Eu estou falando de aumento exponencial de concorrência, especialmente porque a gente vende hoje pela internet, então pelo mundo inteiro. Aumento exponencial de concorrência e o que está fazendo um impacto muito forte, compartilhamento cultural. Hoje a gente consegue conhecer mais profundamente a cultura dos povos do mundo todo, comparar com a nossa cultura, comparar os valores, né, de outras sociedades com a nossa, e de repente questionar os nossos valores, questionar a nossa maneira de ver o mundo, questionar a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas e com as empresas. Compartilhamento cultural. Está mudando a forma das pessoas verem o mundo e a forma das pessoas decidirem as coisas. Então junta aí, crescimento urbano, avanço tecnológico, globalização. E aí junto com tudo isso nós temos uma questão de comunicação, com acesso e velocidade de informação cada vez maior. Falei para você da questão da internet, que eu praticamente não usei internet na faculdade, né? Agora, vamos olhar para agora, a velocidade da informação. Acontece algo do outro lado do mundo, em questão de segundos, você tem na palma da sua mão essa informação. Assim também é o seu cliente, o seu consumidor. Ele conhece a forma como as empresas atuam do outro lado do mundo, a forma como os seus concorrentes atuam, está tudo ali. As ações de vendas ele encontra rapidamente, ele compara preço, ele compara produto, ele conforma valores, ele confronta tudo muito rapidamente. Então a comunicação é muito mais rápida e o acesso é muito maior. Tem coisas que a gente acha que está acontecendo muito mais hoje do que acontecia no passado. Mas de fato, o que acontece é que a gente fica sabendo e antes a gente não ficava sabendo. A gente não tinha tanto acesso à informação. Mais um item aqui para você, composição familiar. Sem entrar nos méritos da questão, né? Sem qualquer tipo de julgamento, mas composição familiar. Nós temos hoje muito mais as mulheres no mercado de trabalho do que tínhamos 10, 15, 20, 30 anos atrás. Tá? Com todo direito e todo mérito, tá bom? Não tem julgamento aqui, é só uma comparação. Então, as mulheres muito mais inseridas no mercado do trabalho, então mais afastadas de casa, mais afastadas muitas vezes dos filhos. Nós temos questões de divórcio muito mais amplos do que a gente tinha antigamente, né? Tem muito mais divórcio acontecendo hoje do que antes, então já há uma composição familiar também diferente. E outras composições familiares que já existem hoje, muito mais difundidas e aceitas na sociedade. Então, tudo isso vai mudando a forma das pessoas verem o mundo, verem as coisas, aquilo que se torna importante para as pessoas, aquilo que as pessoas estão buscando nos relacionamentos, que estão buscando não só relacionamento pessoal, tá? Relacionamento amoroso, mas relacionamento social, relacionamento com as empresas, o que elas enxergam de importante na vida e no mundo, o que elas querem para elas. Todas essas questões que eu te falei estão influenciando as decisões de compra do seu cliente, do meu cliente e nossas também. Né? Então tudo isso tem mudado a relação das pessoas com a família, com o trabalho, com as pessoas, com elas mesmas, e a percepção das pessoas então está mudando. Agora, aquilo que é importante para as pessoas é o que tem que estar presente para você. Quando a gente fala de qualidade, a gente tem que pensar em qualidade percebida. Quando a gente fala de vender um produto, a gente tem que lembrar que a gente está prestando um serviço. O produto é só um meio que a gente tem enquanto empresa para atender uma necessidade, atender um desejo, atender um sonho, seja lá o que for. É só um meio. Então a prestação de serviço. Como é que a gente presta serviço? Com base em quê? Com base naquilo que é importante para o cliente, naquilo que ele percebe como qualidade, naquilo que ele percebe como importante. Tá vendo como, talvez seja redundante a frase, mas tá vendo como é importante enxergar o que é importante para o cliente? Eu disse que ia ser redundante a frase, mas é isso. É muito importante você prestar atenção no que é que o seu cliente valoriza. O que é que ele está enxergando hoje. Então tudo isso que eu te falei agora há pouco está mudando a forma das pessoas verem as coisas. O que buscam então os novos consumidores? O comportamento deles está mudando por causa da forma que eles estão enxergando o mundo, que é diferente,
E o que é que eles estão buscando então, já que eles estão vendo um mundo diferente? O que é que eles estão buscando? Meus clientes, seus clientes, o que eles estão buscando? Com base em tudo isso que a gente viu aqui, velocidade, praticidade, ninguém tem mais tempo a perder. Eu falei de trânsito para você, né? Vamos juntar as coisas. Falei para você de crescimento urbano, falei de trânsito. As pessoas estão cada vez mais perdidas, né? Perdendo tempo naquilo que não é necessário, naquilo que não é importante, não porque elas querem, mas porque não tem outro jeito. Estão paradas no trânsito, estão envolvidas com um monte de atividades. Tem pouco tempo para usar, tem pouco tempo disponível, precisa resolver as coisas mais rapidamente. Não dá para ficar desperdiçando tempo em fila dentro da sua empresa, não dá para ficar desperdiçando tempo esperando para ser atendido, seja dentro da empresa, seja no telefone, seja na rede social. Não dá. Não aceitam mais perder tempo. Então, velocidade e praticidade. Estão buscando responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Principalmente se você estiver tratando com um público mais jovem, público dessa geração XYZW, sei lá, que letra que a gente já está hoje. Essa geração mais nova está cada vez mais voltada para a responsabilidade social e ambiental. Então, se você não tiver essa consciência e não estiver aplicando isso dentro da sua empresa, vai sendo colocado de lado. Então, estão buscando isso dentro das empresas. Estão buscando fazer parte de algo maior, não só comprar um produto, porque tem N opções. Do seu lado, na sua frente, no quarteirão do lado, na cidade vizinha. Está cheio de concorrente, sem contar na palma da mão, no celular. Então, o seu cliente tem N opções. Ele vai acabar decidindo por onde ele enxerga mais valor, por onde ele percebe mais valor. Então é pela qualidade do serviço que você presta, a qualidade do atendimento que você presta, e na qualidade tem o quê? A percepção dele. E a percepção do cliente vai estar imbuída desses valores que ele está buscando, que é velocidade, praticidade, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, fazer parte então de algo que ele entende que seja maior, que seja mais importante. Está buscando compartilhar experiências. Então, cada vez mais o consumidor está buscando fazer parte de um grupo, fazer parte de um grupo VIP, de um grupo seleto, de um grupo de pessoas que estão com o mesmo pensamento, que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito de vida, o mesmo propósito social. Cada vez mais, então, buscando fazer parte. Buscando transparência na comunicação, na transparência na comunicação da tua empresa com ele, enquanto consumidor. Não quer ser enganado, não aceita ser enganado. Querer acho que ninguém nunca quis, né? Mas não aceita ser enganado, não aceita que você esconda informações dele. Então está buscando transparência, está buscando ser tratado de forma personalizada e não robótica e não enlatada. Aquela maneira robotizada das pessoas muitas vezes de telemarketing atender, cada vez menos aceita hoje em dia. O atendimento tem que ser personalizado. Por isso cresce tanto serviços de CRM que abastecem as empresas de informação, onde você consegue registrar ali informações específicas de cada cliente para ter uma tratativa diferente com cada um deles. E na hora de desenvolver ações de vendas, que você consiga ali encontrar uma forma de atender a maior parte deles, né? De atender a maior parte dos perfis de clientes que você atende. Quais são, então, depois de tudo isso, depois de a gente contextualizar aqui, quais são os novos comportamentos, então, do consumidor? Depois da gente enxergar que ele está vendo o mundo de forma diferente, que ele está buscando coisas diferentes, então como é que ele está se comportando diante de tudo isso, né? Ou por causa de tudo isso? Como eu já falei aqui, ele não aceita mais perder tempo. Não suporta mais fila de atendimento, fila no telefone, né? Todos os nossos atendentes no momento estão ocupados. Você, muitas vezes tem lá a informação que você está na posição de número 8 para ser atendido. Ninguém mais aceita isso, ficar esperando para ser atendido, de mandar um e-mail para a empresa e o e-mail nunca mais voltar, de mandar uma mensagem de WhatsApp e levar 3, 4 horas para poder ter um retorno, de mandar uma mensagem, seja lá por que canal que a empresa disponibilize, e não ter a resposta rápida. O cliente está ali com o celular na palma da mão, está pesquisando, está precisando de informação, manda mensagem para a sua empresa, não tem a resposta ali em poucos minutos, tchau, ele vai para o seu concorrente.
O cliente hoje pesquisa previamente, antes de comprar, antes de entrar na sua loja, ele está pesquisando. Está buscando informação sobre o produto ou o serviço que ele precisa, está buscando informação sobre a sua empresa e sobre o seu concorrente, está buscando informação sobre preço, está buscando informação sobre aqueles valores que eu citei para você, aquilo que ele está buscando nas coisas, que é de responsabilidade social e ambiental, por exemplo, está olhando o seu site para ver se a sua empresa tem responsabilidade social e ambiental, está olhando o seu site para ver quais são os valores que estão ali, está olhando as suas redes sociais para ver se faz sentido aquilo que está no seu site, se está compondo ali. Ele está observando você. Um cliente que está buscando, então, uma comunicação cada vez mais rápida, pelo WhatsApp, pelo chat online. Se a sua empresa tiver um chat online, precisa ter alguém para responder. Não adianta o cliente entrar, colocar uma pergunta ali e não ser respondido. Está buscando aplicativo para compra, por exemplo. Quantas empresas hoje estão colocando aplicativos para o cliente poder comprar? Se a sua empresa não tem isso hoje, comece a pensar na possibilidade de trabalhar com aplicativo para compra, ou então no marketplace para ele poder comprar, ou para ele poder comprar direto no seu site. Vai desenvolvendo formas mais rápidas para esse consumidor. O consumidor está comparando os seus produtos com os seus concorrentes cada vez mais rápidos hoje. Está valorizando depoimentos das pessoas. Não falei que ele quer fazer parte de algo maior. Não falei que ele hoje está enxergando o mundo de outra forma, que as famílias estão com uma outra composição, que o consumidor tem mais acesso e mais velocidade de informação. O que ele está fazendo? Está buscando depoimentos das pessoas, não mais só na família, não mais só no trabalho, não mais só entre os amigos, mas vai para uma comunidade de Facebook, vai para um grupo de Facebook, vai para uma página que faz comparação ali de empresas, onde as pessoas estão deixando seus depoimentos das experiências que tiveram. Entra lá no Onde Não Comprar na cidade X, entra lá no Reclame Aqui, e verifica qual foram os depoimentos que as pessoas deixaram sobre a empresa. Entra no Mercado Livre e está lá do lado as estrelinhas. Vai lá no Google, está lá do lado as estrelinhas. Vai lá no Facebook, está as estrelinhas avaliando a sua empresa. Os seus clientes avaliando a sua empresa. E aí os consumidores hoje olham para aquilo ali e dão para ele mais ou menos segurança se ele pode ou não confiar na sua empresa, se ele pode ou não se relacionar, comprar na sua empresa. Então, busca esses depoimentos hoje e dá valor para eles. Um cliente que chega decidido, então, na sua empresa. Antigamente, a gente via muito cliente entrando em loja por loja para poder pesquisar, para poder ver e comparar produto, comparar preço. Hoje, muitas vezes, ele já chega decidido, porque ele já viu antes. Já procurou na internet, já comparou nas redes sociais, ele já sabe o que você tem, já sabe que preço você pratica. Isso se você divulga isso direitinho, né? Mas ele já chega decidido, já sabe o que ele quer. É um cliente que conhece, então, e valoriza muito mais os próprios direitos. Conhece o Código de Defesa do Consumidor, talvez não conheça tudo, mas conhece alguns artigos e está ciente de que ele tem direitos e já não aceita mais ser tratado de qualquer forma, já não aceita ser enganado, já não aceita mais ficar sendo passado para trás. Um cliente que então busca uma melhor experiência de compra, com agilidade, com praticidade, com respeito e com sentido de propósito. A jornada do cliente mudou. É preciso então entender e personalizar a sua forma de atendimento. Repetindo porque a língua enrolou. A jornada de compra mudou. É preciso entender e personalizar o atendimento. Eu espero que esteja fazendo sentido isso para você, que algumas fichas estejam caindo e que de alguma forma eu possa estar contribuindo com você. Como eu costumo dizer, contribuindo com o seu caminhar, contribuindo com os seus resultados. Porque no dia a dia está cada vez mais difícil, cada vez mais concorrido. O cliente entra muito mais exigente e vem em menor número. Ele te compara, ele procura em outros lugares, você tem mais concorrentes, está ficando cada vez mais escassos. Então você precisa ser certeiro, como um atirador de elite. Precisa ser mais certeiro, precisa atender o cliente da melhor maneira possível e para isso tem que conhecer o perfil. Para isso você precisa conhecer as necessidades, para isso você precisa conhecer a percepção dele, para isso você precisa conhecer os valores dele, para isso você precisa conhecer os novos hábitos para então
saber como agir, saber como atender e aí não perder a oportunidade. O cliente entrou na sua empresa, você atende e fecha. É a única forma hoje. Não dá para você desperdiçar atendimento, não dá para você olhar o seu cliente entrando e saindo pela porta sem deixar dinheiro no caixa, não é verdade? Então, espero que esteja fazendo sentido para você. Espero que você retorne mais vezes, porque eu estou aqui toda terça-feira, às 21h30, falando sobre vendas, falando sobre atendimento ao cliente, para te ajudar a ter melhores e maiores resultados. E na quinta-feira eu estou sempre aqui também, no programa Falando de Negócios, falando sobre empreendedorismo e negócios no varejo. E olha, na próxima quinta-feira eu tenho um convidado muito especial e a gente vai falar sobre como organizar as suas finanças e ampliar os seus resultados nos negócios e na vida. Vou trazer um especialista em finanças para conversar com a gente e ajudar você a organizar então as suas finanças e melhorar os seus resultados. Tá bom? Então na quinta-feira eu vou ter comigo aqui o Júnior Souza, empresário e especialista em finanças, para ajudar você a alavancar os resultados, cuidando melhor aí da sua vida financeira. Tá certo? Então, um grande abraço para você. Eu sou Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente. Desejo a você muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos, evoluindo sempre. Valeu, até a próxima, bom descanso, até quinta-feira aqui às 21h30. Opa, 21h30. Tchau, tchau, até mais.